Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Letícia. Algumas pessoas aqui eu já conheço, né? E hoje, hoje é o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio. E recentemente foi publicado no DOU uma normativa que agora está na legislação, que a partir deste ano, no dia 17, também vai ter o Dia Anual da Prevenção de Lesões Automutilantes, né? Autoguiadas. Então, a partir de agora, gente, é legislação mesmo, e eles pedem dentro do edital que todas as empresas comecem a praticar a prevenção mesmo ao suicídio, tá? O tema é um pouco pesado, mas não tem como a gente não falar sobre isso, né? Acho que quanto menos a gente fala, mais acontece, principalmente aqui na cidade de Marília, que está na contramão de todo o estado. Eu não sei se vocês vêm acompanhando aí as notícias, mas só nessa semana já foram 2, né? E isso porque nem chegou no final do ano, né? E o ano passado nós tivemos aqui no município 27 óbitos por suicídio, que já foi uma crescente de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior, que tivemos 23. Então, isso vem aumentando ano após ano, por isso que é necessário mesmo a gente começar a falar com um pouco mais de frequência, de forma um pouco mais aberta, quebrando mesmo os tabus, quebrando mesmo os estigmas do suicídio, tá? O objetivo hoje é mais uma questão de esclarecimento, a gente vai falar um pouquinho sobre esses índices, como que isso ocorre, como que vem ocorrendo aqui no Brasil, e vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode prevenir, quais são os sinais de alerta e o que isso envolve os riscos psicossociais, que a gente já vem trabalhando aí há um bom tempo, né, dentro da NR1, todos esses riscos psicossociais, o que acaba afetando na saúde mental do trabalhador e o que isso implica em relação aos fatores de risco do suicídio, certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, gente? Bom, voltando um pouquinho ali para a questão dos índices, entre os jovens, de acordo com a OMS, entre os jovens de 15 a 29 anos, tem um aumento significativo do suicídio. Foi a 4ª causa de morte, que só perde aí para acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal, né? Então, essa crescente, os jovens, eles estão sendo considerados o público mais vulnerável, embora tenha uma crescente aí dos idosos também, tá? O Brasil registrou só em 2024 16.218 suicídios. Isso é o que foi notificado, registrado, fora aqueles que não aparecem nas estatísticas, né? Teve uma queda de 1,44 em relação a 2023. Isso se deve às ações do Setembro Amarelo, do Janeiro Branco, que vem ocorrendo já há alguns anos, tá? Isso representa uma média de 44 suicídios por dia no país. Não é pouco, né? É mais do que um suicídio por estado. E a maior parte são homens. 79% das vítimas são homens. Um dos principais fatores, né, que acometem mais os homens do que as mulheres são os homens solteiros. Relatos mostram, né, índices mostram que eu não tenho o dado atualizado de 2024, o último dado publicado sobre os fatores de risco em relação às causas foi de 2019 e 2020, mas dispara os homens solteiros, tá? Eles relatam que quando você tem um vínculo afetivo, tem uma família ou tem responsabilidades familiares, um vínculo forte de amizade, isso reduz significativamente o índice de suicídio. Por isso, os homens solteiros disparam aí a estatística, tá? São Paulo lidera aí o ranking absoluto de casos, né? Foi 2.921 suicídios, sendo uma taxa de 6,35, considerando 100 milhões. Então, a importância é olhar mesmo a questão regional, ações locais de prevenção. Como a gente falou, no ano passado foram 27, somente aqui em Marília. No ano anterior, em 2023, foram 23.
E só esse final de semana já foram 2. Só na semana passada, no intervalo de 7 dias, já tivemos 2 aqui dentro da cidade. Tá? Então, é um ponto, sim, de alerta que a gente tem que chamar a atenção de todos, porque vem crescendo em torno de 6% ao ano, tá? As taxas de suicídio entre 10 anos e 24 anos. A autolesão, em comparação, cresceu 29% do ano passado para este, o que está, assim, gritantemente um alerta, né? E aumentou também o risco entre os idosos, exigindo uma atenção. Este ano, por exemplo, aqui em Marília, o maior índice, não digo que é o maior, eles ainda não publicaram, mas entre os índices ali de suicídio estão páreo a páreo entre idosos e os jovens adultos, tá? Uma tabela comparativa de suicídio e autolesão, que acho que é importante a gente entender. Os jovens disparam aí 6% ao ano de suicídio, enquanto de autolesão já sobe para 29%. A população geral, em comparação, 3,70% e 21%. Galera, por que a gente faz essa relação do suicídio e da autolesão? Mas normalmente a autolesão é um desvio da dor. A pessoa, quando ela tem uma propensão, aí, uma predisposição a pensamentos suicida, pensamentos de ruína, ela tem um sofrimento psíquico intenso. E na intenção de desviar esse sofrimento psíquico, ele causa dor física. Então a autolesão é um indicativo de que existe um sofrimento psíquico no qual a pessoa não está conseguindo lidar. Ela não consegue administrar isso, ela não está conseguindo ver saídas, ela não está conseguindo buscar uma solução. É um indicativo de que pode sim se tornar um suicídio? Pode. Mas não necessariamente todas as autolesões são caminhadas para isso, tá? Normalmente é um ato desesperado de aliviar aquela tensão, aquela dor psíquica, aquele sofrimento psíquico. Então eles se mutilam, se cortam, se machucam para aliviar a dor psíquica, tá? Normalmente são atos impulsivos, é no momento do desespero mesmo, eu não vejo mais saída e eles se cortam, tá? Então é um sinal, já começa a ser um sinal de alerta. Sim, informações sobre tentativa, acho que isso daqui é muito importante a gente ressaltar. Somente em 2023 nós tivemos mais de 30 internações por dia no Brasil, por tentativas de suicídio. Tá? Então, imagina isso, diariamente essas pessoas sendo internadas, né? O quanto que isso não sobrecarrega o nosso sistema e não causa sinais de alerta no nosso dia a dia, porque às vezes essa pessoa está do nosso lado e a gente não nota. Ela está internada e a gente nem sabe o porquê, né? Porque nem todos são internados em alas psiquiátricas. Tá? Principal faixa, tá? São entre 20 e 29 anos, que dispara 2.954 casos. Entre 15 e 19 anos, 1.310. E mais de 60 anos, 963. 60 a mais tem crescido anualmente nesse índice, tá? E por mais chocante que seja, sim, crianças também tentam suicídio. E o índice tem aumentado de forma preocupante, porque já representa 601 internações anuais. Tá? Quais são os principais fatores aí psicossociais em relação ao trabalho? Sobrecarga, né? Daí a gente entra lá em tudo que a gente vem trabalhando em relação à NR1 e aos nossos fatores de prevenção psicossociais, né? Que entra a sobrecarga de trabalho, a pressão por resultados, porque querendo ou não, no ritmo alucinante, né? Principalmente essa geração dopamina, que quer tudo para ontem, quer tudo acelerado, quer o resultado imediato, acaba tendo essa sobrecarga de trabalho, pressão por conta de metas muitas vezes inatingíveis e associado a isso vem o assédio, né? E daí muitas vezes a pessoa não consegue separar uma coisa da outra, não consegue separar o que é profissional do que é pessoal, junta tudo num combo e vem aquele sentimento de impotência, de desesperança, de não pertencer e que leva
a um processo depressivo que pode sim se tornar um fator de risco, tá? Ambientes com pouco suporte emocional, isso representa aí boa parte da nossa população, normalmente atinge muito a classe menos abastecida financeiramente, porque são pessoas que não têm tanto recurso, nem médico, nem profissional, e às vezes nem de suporte familiar. E não é às vezes por negligência, às vezes é por conta do contexto mesmo. Os pais saem para trabalhar, tem que trabalhar o tempo todo, deixa as crianças muitas vezes com vizinhos, com avós que não têm condições de dar assistência, ou às vezes até com o filho mais velho, que normalmente é uma criança também, né? E aí a assistência necessária para o desenvolvimento desse indivíduo é precária. E muitas vezes, pela falta de assistência, as necessidades surgem, a mídia está aí pilhando por necessidades o tempo todo, pedindo, incentivando cada vez mais o consumismo, né? E entra aí a falta de suporte em relação à psicossocial mesmo, aos fatores biopsicossociais do desenvolvimento como um todo, tá? Ausência de canais seguros de escuta, porque na maioria das vezes essas pessoas, se elas não têm um suporte emocional, elas não têm segurança em procurar alguém para conversar. E quando procuram, muitas vezes sofrem a famosa retaliação. Ou ainda uma imagem pejorativa daquilo que eu estou trazendo, né? Ainda, infelizmente, a gente ainda tem dentro de algumas comunidades aquele famoso tabu de que, isso daí é frescura, vai carpir um quintal que passa, né? Isso daí é falta de trabalho, você está com a mente muito vazia. Eu vou arrumar alguma coisinha para você fazer que melhora, não é? E quantas vezes a gente mesmo não acaba passando por isso? Às vezes no ambiente familiar, você está ali disperso, está ali com a cabeça longe, chega alguém e pergunta, e aí, tá tudo bem? Você está meio aéreo hoje, está meio distraída. Nossa, eu estou com a cabeça cheia. Daí vem aquela brincadeira, né? Aquela famosa brincadeirinha que não é brincadeira. Mas com a cabeça cheia do quê? Você não faz nada o dia inteiro. Fica sentado na frente do computador. Não é assim? E aí vem, mais uma vez, aqueles sentimentos de falta de apoio, de desesperança, de ninguém entende. E quantas vezes aqui, às vezes isso é comum no nosso dia a dia. Às vezes a gente sentir que, nossa, parece que eu não vou dar conta. Tô sobrecarregada, eu não vou dar conta. É muita coisa para mim. Né? É pressão de todos os lados. É trabalho, é família, é estudo, é relacionamento, é vida social. Não tenho mais tempo para amigo, não tenho mais tempo para nada. E daí você acaba se consumindo. E tudo isso colabora para os fatores de riscos psicossociais, né? E, claro, o estigma sobre a saúde mental entre colegas de trabalho e os gestores, que é aquilo que a gente já conhece, né? Você chega em alguém e fala assim, nossa, hoje eu estou numa ansiedade. Daí o gestor vira e fala assim, ansiedade é frescura, espera aí que eu vou te dar um servicinho a mais que passa rapidinho, você ocupa a cabeça, não é? E aí levanta a mão, quem nunca teve uma crise de ansiedade na vida? Né? Se ninguém teve, gente, por favor, conta o segredo que a gente está precisando, né? Está precisando, porque não tem como fugir disso. Hoje em dia, a própria sociedade nos coloca numa posição de ansiedade para correr atrás de tudo que a gente precisa, para entregar tudo que é socialmente pedido. Então, e aí isso aumenta. E aí a gente colabora, falando um pouco de ansiedade, para mais um índice extremamente importante, que são os principais transtornos que acarretam, que levam ao suicídio. Dentro dos transtornos mentais que favorecem a evolução para um suicídio, os transtornos de humor estão disparados, com 35%, 35,8%. O que é considerado um transtorno de humor? Transtorno de humor bipolar, entra a depressão maior, distimia, os transtornos de ansiedade, entram todos aqui dentro do transtorno de humor, tá? E aí, poxa, mas por que isso acaba interferindo? Justamente por conta dessas oscilações.
A depressão, se ela não for muito bem tratada e muito bem acompanhada, ela leva, sim, a um risco elevado de suicídio. Porque a depressão nada mais é porque uma total desesperança. A pessoa já não tem motivação, né? Ela já não tem motivação, ela já não tem foco, já está perdendo as esperanças. Daí, se eu não trato, eu associo ali com uma crise de ansiedade por conta de uma cobrança, de um assédio, pronto, o combo está feito. Então, aqui a gente entende um pouquinho como que os nossos transtornos mentais vai afetar na questão da aceleração para um episódio aí que pode levar, sim, ao suicídio. Seguido dos transtornos de humor, o uso de substâncias psicoativas. Está disparado ali na frente, com 22,4%. O que é considerado substância psicoativa? Oi? Álcool, drogas, medicações psiquiátricas. Hoje, infelizmente, tem subido muito o índice de uma substância muito comum, que todo mundo já deve ter ouvido falar, o famoso Zolpidem. Índices de internação e de suicídio estão sendo elevados por conta de medicações para distúrbios do sono. Eles acabam, por quê? Acaba elevando isso. A pessoa começa a tomar uma medicação para distúrbio do sono porque ela não consegue dormir. Aí ela dorme. Aí todas as vezes que ela quer dormir rápido, ela toma. Só que daí tem um efeito rebote, né? Você vai criando uma tolerância. E aí quando você começa a criar essa tolerância, você toma aquele comprimidinho e não dorme de imediato. Daí ele dá a famosa brisa, né? Você fica naquela sensação de letargia, de que pode acabar o mundo, que tá tudo bem, daqui a pouco eu vou dormir. Causa também uma amnésia retrógrada. E causa também episódios de sonambulismo. A pessoa faz o que for e nem lembra. Mas essa dependência acaba sendo tão alta da sensação de bem-estar, independente do mundo, que as pessoas acabam consumindo por essa sensação. Nem é mais pelo fator sono. E tem aumentado muito o índice de abuso dessa substância e às vezes não é considerado diretamente um suicídio, né? Porque às vezes a pessoa não toma na intenção de, mas os óbitos por uso do Zolpidem têm crescido. E se não há um óbito, existe uma sequela aí permanente, tá? Então, isso vem crescendo demais. Além de, claro, as drogas comuns, né, entorpecentes, álcool e algumas outras substâncias, como as medicações mesmo psiquiátricas e algumas outras substâncias que não são psiquiátricas. Recentemente, um dos óbitos no ano passado, que compõe a nossa taxa de 27 óbitos por suicídio em Marília, foi por intoxicação de paracetamol, né? Perdeu o fígado e o óbito foi em 48 horas. Não teve o que fazer. Então, assim, tem muitos óbitos que acabam sendo, assim, não são classificados diretamente como o suicídio por conta desses fatores, mas acabam compondo uma estatística, né? E aí vem esquizofrenia, que é um transtorno Não é um transtorno de personalidade, são transtornos esquizoafetivos que causam alucinações e vários outros fatores. O transtorno de personalidade, que aí entra o borderline, entra o transtorno histriônico, que também é muito comum, entre vários outros. Orgânicos mentais, que são às vezes disfunções no sentido de retardo, déficits cognitivos ou até mesmo alguma condição genética, tá? Outros transtornos psicóticos, que é bem baixinho, o transtorno de ansiedade especificamente também compõe um índice bem característico. Transtornos de ajustamento, que é aquela questão da sociabilidade, né, condutas, e outros diagnósticos não especificados, que o índice é baixo. Mas e isso aí? Como que a gente resolve, né? Quais são os riscos de ter todos esses transtornos dentro de um ambiente de trabalho? Por quê? Eu não consigo
simplesmente fazer uma avaliação de todos os transtornos antes da pessoa começar a trabalhar, senão ninguém trabalha. Né? Porque de perto todo mundo tem um CDF, inegável, né? De perto todo mundo tem um CDF. E aí existem os riscos que estão associados a esses fatores, né? Dentro de um ambiente corporativo tradicional, os principais riscos: carga horária excessiva, horas extras constantes, exposição de qualquer tipo de assédio, tá? De forma recorrente, causando sentimentos de impotência, de desesperança. Desemprego é um dos apontamentos mais críticos aí para o acometimento, e falta de tempo de autocuidado. A pessoa se deixa consumir e todo o resto fica para trás. Eu coloquei aqui separado a questão de turnos longos, plantões, ritmo acelerado, porque na área da saúde tem crescido demais o índice de suicídio, tá? Na área da saúde, principalmente entre médicos e enfermeiros. E por quê? Turnos longos, plantões, ritmo acelerado, muita cobrança, muita responsabilidade sobre vidas, exposição constante à dor, sofrimento, tragédias, né? Tá ali o tempo todo, só vê tragédia, morte, né? Sentimento de impotência diante de pacientes de risco, porque tem muito paciente que chega ali e o que você vai fazer? Nada, paliativar, né? E esse sentimento de impotência muitas vezes acaba causando um certo desespero. E mais uma vez a questão da falta de tempo para autocuidado. E o que representa esse autocuidado, gente? Tempo de qualidade para si próprio, para se cuidar, para tomar um banho com calma e não aquele banho de 5 minutos porque eu tenho que sair correndo, né? Tempo de qualidade com a família, para sentar e fazer uma refeição sentado com todos à mesa. É ter um lazer de forma contínua ali, com uma certa frequência, espairecer, esvaziar a mente, desligar de tudo aquilo que causa esse estresse. E na maioria das vezes, os profissionais da área da saúde não têm esse tempo. Porque sai de um plantão exaustivo, come correndo, toma um banho, dorme 5 minutos e sai correndo para ir para outro plantão, né? Enfermeiros, mesma coisa. Quantas vezes não sai de um plantão de 12 horas e nem tem tempo de fazer nada disso, já emenda no outro emprego, em um outro ambiente, com mais um plantão de 12 horas. E assim vai, né? E que tempo que tem, que cuidado que tem, que atenção que tem com a própria vida, com as próprias emoções. Daí começa a sentir as emoções oscilando, o que faz? Não, isso daí é emocional, isso daí depois eu me viro. A saúde está boa, a gente toca o barco, não é? E a emoção vai ficando de lado, até o momento que a gente não consegue mais parar, né? Você vê ali no dia a dia, você conhece a pessoa no dia a dia, você começa a notar alguns sinais de alerta. Isolamento repentino ou um afastamento social gradativo, sem retorno. Você começa a notar alterações bruscas de humor, irritabilidade constante. Você começa a notar que a pessoa está alterada, ela não está bem, né? Falas em tom de despedida ou desesperança, né? O famoso, quem nunca falou eu não aguento mais, né? Quem nunca, né? Não é? Quem nunca falou não aguento mais isso? Quero desaparecer, ou eu vou sumir, ninguém nunca mais vai me encontrar, né? Só que não é simplesmente essas falas isoladas que vai caracterizar, mas é o contexto, né? Mas dentro de um determinado contexto, essas falas ligam ali uma sirenezinha vermelha. O desleixo com a aparência ou com a higiene. Então você nota que a pessoa que anteriormente ela mantinha um padrão, ela começa a não se cuidar. O banho é algo opcional. As roupas, tanto faz, se está limpa, se está suja, se está amassada, se não está. Não tem importância mais. E não é uma questão de que não se importa com a questão da higiene, é que não se importa mais com nada. Não faz mais sentido, né?
doações repentinas de bens ou pertences valiosos, né? Você vê aquela pessoa que sempre foi muito afetiva com algumas coisas, de repente você fala assim, nossa, que legal, esse daqui eu nunca tinha visto esse objeto. Ah, leva para você, eu não vou precisar mais. Né? Você começa a notar assim, leva para você, ou então aquela pessoa que liga assim do nada, fala assim, eu estou fazendo uma limpa aqui em casa, eu não vou precisar de mais um monte de coisa. Você não quer ver se você precisa de alguma coisa? Pode vir buscar. Não preciso mais. Eu não vou mais precisar. Né? Contas fechadas repentinamente. Né? Doações repentinas de, alguém está fazendo alguma coisa. Daí, de repente, você nota e fala assim, já paguei minhas contas, eu não vou precisar desse dinheiro. Faz o que você quer. Né? E infelizmente acontece. Né? Os principais comportamentos de risco que se associam a essas mudanças visíveis de comportamento é o abuso de álcool ou drogas, porque não importa, o álcool, drogas, substâncias psicoativas são fugas. Então é uma forma de amenizar a dor, porque enquanto está sob efeito não sente tanto. Ou consegue causar uma desinibição suficiente para fazer o que eles acreditam ser necessários, como, por exemplo, os desapegos, as despedidas, né? Aumento de comportamento impulsivo ou autodestrutivo, correr no trânsito, né? Não se importar no ambiente de trabalho com o que fala, o que não fala, com quem fala, em que tom de voz fala. Aí você vê aquela pessoa que sempre foi muito respeitosa, muito gentil, de repente alguém fala alguma coisa, sai xingando, andando, colocando o dedo na cara, né? Porque não se importa mais, não faz mais sentido. E a falta de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Daí você vê uma pessoa que tinha hábitos comuns, saudáveis, que gostava, que tinha prazer. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que adora uma sexta-feira à noite, que adora aquele churrasquinho do final de semana, que não abre mão de reunir os amigos ou do futebol? Aí, de repente, tudo isso perde o sentido. Daí você vai ver, mas você não estava no futebol, não ia estar no futebol hoje? Quero mais isso não. Vamos fazer um churrasquinho? Não estou afim. Hoje não. E daí você começa a notar que, assim, hábitos, é claro que todo mundo tem o direito de não estar bem um dia. A questão, isso daqui, vamos lembrar, isso daqui é o combo, tá? É o contexto. Se isso começa a se tornar recorrente, liga o sinal de alerta. Se alguém fala assim, hoje eu não estou afim, não precisa sair correndo, não é assim também. Você nota, todo mundo tem o direito de não estar bem num dia. Todo mundo passa por um fator chamado tristeza transitória, que pode ocorrer com qualquer um, a qualquer momento e por inúmeros fatores. Não quer dizer que isso é um risco de suicídio. Mas se isso se torna recorrente, aí sim, vamos ligar o alerta. Tá? E aí, existem vários, diante disso tudo, existe um fator que é muito importante, tá? Essas frases de impacto, essas alterações de comportamento, elas representam sim um risco iminente. E a gente não pode simplesmente ignorar essas atitudes que são suspeitas. Porque a pessoa que faz isso, ela vai fazer sorrindo. Porque ela não quer ninguém impedindo ela. A pessoa que planeja um suicídio, na maioria das vezes que ela planeja, ela não falha. Ela não falha, porque ela se organizou para isso. E ela vai fazer isso sorrindo, ela vai fazer isso com uma certa gentileza, ela vai fazer isso tentando não mudar tanto o comportamento para que ninguém tente impedir. Agora, as reações impulsivas, aí sim, né? Aí sim tem mais chances de falha, digamos assim, né? Porque vai no calor da emoção. Mas então as pessoas que elas planejam e elas não têm intenção de falhar, adianta a gente resolver?
Adianta a gente tentar? Adianta a gente conversar, tratar? Claro que sim, porque isso é um desespero, gente. Isso é um fator de desespero. Não é simplesmente como muitos dizem ainda, uma frescura. E aí existem vários mitos, né? Em relação à questão do suicídio, a questão das falas e tudo mais. E isso daqui é interessante, porque todo mundo acredita naquela frase, né? Ah, mas quem fala que quer se matar, não vai fazer. Tá fazendo para chamar atenção. É mentira, gente. 80% das pessoas dão sinais antes de tentar. E elas dão sinais numa medida desesperada de alguém notar e falar, peraí, você não está sozinho. Deixa eu te ajudar. E às vezes só um fato de uma ligação no meio do nada já faz a pessoa mudar de ideia, ela já se sente que ela não está só. E às vezes ela nem sabe por que está recebendo a ligação. Mas ela se sente querida, ela sente, ela fala assim, opa, peraí, eu tenho ainda alguma importância aqui. E ela volta atrás, e ela repensa. 80% das pessoas dão sinais. E elas dão sinais justamente porque elas precisam de ajuda. É uma forma desesperada de pedir ajuda. O suicídio é um ato de covardia ou de fraqueza. Todo mundo fala isso, né? Assim, poxa, foi covarde, foi fraco, né? De não enfrentar as coisas. Mas, na verdade, é resultado de um sofrimento intenso, não é caráter. Imagina o nível de sofrimento, o nível de desespero que uma pessoa passa para chegar a acabar a atentar contra a própria vida. Não é simples. Não é fácil. Vamos começar pelo princípio, né? Quem aqui nunca cortou a mão cortando alguma coisa na cozinha? É gostoso? Quem aqui nunca sofreu alguma queda que machucou, torceu o tornozelo, alguma coisa? É gostoso? Não é, dói. A gente não quer sentir dor. Então, para uma pessoa chegar a cometer isso e passar por todo o processo de dor, olha o nível de desespero que ela está chegando, né? Que ela está assumindo. Falar sobre o suicídio estimula a prática. Na verdade, não. Porque quando a gente fala sobre o suicídio de uma forma aberta, consciente e orientada, sem preconceitos, você abre um canal para aquelas pessoas que estão em sofrimento te procurarem. Porque elas vão olhar para você e vão falar assim, poxa, se você fala sobre o suicídio sem preconceito, eu tenho liberdade de falar contigo sem julgamento. Eu não vou me sentir julgada de falar que eu não estou bem, que eu já pensei nisso. Agora, quando você não fala e constrói vários tabus, você fecha cada vez mais aquela bolha que a pessoa está de desesperança. Né? Então, tem sim que falar com responsabilidade. Tá? Com responsabilidade para que isso não seja um incentivo. Porque falar sobre pode sim salvar vidas. Tá? Quem tentou uma vez só queria chamar atenção. Tá? Tentou só uma vez, não tentou de novo. Foi para chamar atenção. Não, gente, não foi. Se ela tentou uma vez, ela recebeu ajuda, ela recebeu apoio, ela se sentiu parte de novo, ela conseguiu enxergar um sentido novamente para a vida, ela vai seguir em frente. Ah, se eu tentei uma vez, eu não tentei mais, isso me gera um risco de tentar novamente no futuro? Qualquer um tem esse risco. Claro que existem algumas predisposições, algumas doenças mentais que favorecem, mas qualquer um aqui é sujeito a. Claro que a tentativa tem que ser levada a sério, porque às vezes só o fato de não levar a sério, eu já dei aquele empurrãozinho que faltava. Né? É impossível impedir quem quer se matar. Não, não é impossível. Tá? Não é. Quando a gente tem uma escutativa, quando a gente tem uma abordagem acolhedora, você consegue sim prevenir. Você consegue prevenir, você consegue encaminhar, você consegue tratar e a pessoa se recupera e tem uma vida plena. Ela pode ter uma vida plena.
mas ela precisa sentir que ela pode, né? Ela precisa sentir parte disso. E combater o estigma, né, gente? É essencial para qualquer fator, porque não tem como. Enquanto a gente viver nesse estigma, a gente vai viver na sombra desses índices aumentando. E o principal fator, quando a gente trabalha em um ambiente volumoso, com muitas pessoas, a gente tem que pensar nas práticas organizacionais. E nada como uma escuta ativa, estar aberto. E quando alguém vier te procurar, escute de fato, né? Quando alguém chegar em você e falar assim, não tô bem, eu tô ansiosa, eu tô em crise, eu tô deprimida, tá acontecendo tal fator, eu não sei como lidar com isso. Tira uns minutinhos, larga a tela do celular, do computador, e tenha uma escuta ativa de fato. Preste atenção no que a pessoa está dizendo. Nem que sejam 2 minutinhos, gente. Mas são 2 minutinhos de qualidade que você pode ajudar uma pessoa que está num sofrimento psíquico intenso. Né? De ouvir sem um julgamento, com empatia, tentando de fato entender o que a pessoa está falando. Disponibilizar canais de escuta sigilosos. De que forma? Olha, eu te escutei, eu te entendo, eu estou aqui para te apoiar, mas eu não posso te ajudar. Foge da minha alçada, mas eu posso te indicar tais canais para você buscar. E eu estou aqui, se você quiser conversar. Então, se foge da minha alçada o tratamento, se foge da minha alçada o acompanhamento, uma solução, encaminha, orienta, né? Sugere. Ambientes psicologicamente seguros, promovendo respeito, colaboração, diálogo, combater assédio, bullying, microagressões, que é tudo que a gente já vem trabalhando dentro das implantações da NR1, que é o que mais acontece, são os principais fatores dentro de um ambiente de trabalho que agravam uma depressão, que agravam um transtorno mental, que agravam uma pessoa em sofrimento psíquico, não é? Então, combater o bullying, porque muitas vezes a gente está ali no ambiente de trabalho, cria uma certa intimidade, daí vem aquelas famosas brincadeirinhas, piadinhas, que pra gente a gente não está falando de mal por mal, a gente não está querendo mal da pessoa, não estamos querendo ridicularizar nem humilhar, foi só uma brincadeira inocente. Mas às vezes a pessoa que está do outro lado ouvindo em sofrimento psíquico, aquilo para ela já é muito mais. Aquilo para ela já é uma gota que transborda. Então, cuidado com a forma como a gente fala, com as famosas brincadeirinhas que podem ser vistas, ser sentidas como uma microagressão, né? Educação contínua, com treinamentos, palestras, rodas de conversa, materiais sobre saúde mental de forma acessível, tá? E o apoio estruturado, aquilo que nós já falamos, eu não tenho como te ajudar, eu posso te ouvir, eu posso te acolher, eu estou aqui para isso, não posso te ajudar? Encaminha psicólogos, psiquiatras, acompanhamento pós-crise em relação ao retorno do trabalho, com reintegração, né? Eu tive uma crise X, na hora de retornar para o trabalho, que tenha um apoio, que tenha uma reintegração, que tenha um ambiente acolhedor para receber essa pessoa, sem julgamentos, né? Isso faz total diferença. Como que a gente pode agir ali nessa prevenção? Ou após um suicídio, né? Porque, infelizmente, a gente está prevenindo aqui de diversas formas, através do acolhimento, da escutativa, do diálogo. Mas e se ocorre alguma perda por suicídio dentro do nosso ambiente, seja familiar ou seja de trabalho? Ou seja, com amigos? O que a gente faz? Né? Acho que quem já passou por isso entende o quanto faz diferença a gente saber como agir depois. Reconhecer a perda com respeito, com empatia.
entender, os funcionários vão sentir, né? As pessoas em volta vão sentir. Não silencie o que está ocorrendo, não tenta abafar o caso, não tenta esconder o que aconteceu. Não precisa divulgar, mas não precisa abafar tudo. Respeita, né? Se as pessoas querem falar a respeito, dê espaço para isso. Evite discursos de culpabilizadores ou religiosos que gerem algum tipo de conforto. O que seria um discurso de culpabilização? Ah, mas fulano fez isso por conta disso. Ah, ele fez isso por conta do término do relacionamento, foi por conta de dívida, foi por conta de um luto, foi por conta de um desemprego. Não vamos tentar encontrar um culpado, né? Não vamos tentar fazer também da pessoa um mártir, porque isso sim, a comunicação, ela pode sim fomentar. E o intuito não é fomentar nada, é conscientizar e acolher. Tá? Promover um espaço seguro para conversas, dúvidas e expressão do luto. De repente, algum tipo de grupo, por um determinado tempo, um grupo de discussões, um grupo de apoio, por um determinado período, até que esse luto passe, esse luto seja elaborado. Tá? O acolhimento emocional, tá, do colega de trabalho ou familiares, né? Informar de forma clara, respeitosa, sem detalhes, o que aconteceu, seja para a família, seja para os colaboradores. Então, é da nossa responsabilidade informar de uma forma clara. Olha, aconteceu sim, o motivo, assim, o óbito foi por isso, sem sensacionalismo, de forma objetiva, clara, mas sucinta, tá? Agir com responsabilidade na comunicação interna, justamente para não fomentar, não incentivar esse comportamento, não tornar a pessoa um mártir, tá? Encaminhar os familiares a serviços especializados, se necessário, respeitar o tempo de luto e readaptação das pessoas próximas, porque não tem como. Todo mundo sofre com um óbito comumente. Se a gente perde um ente querido, a gente já sofre. Se é por algum tipo de tragédia, a gente sofre dobrado, porque a gente não esperava. Agora, quando é por um suicídio, a gente, além do sofrimento dobrado, a gente se sente impotente e culpado. Porque como eu não vi os sinais? Como eu não identifiquei? O que eu deixei passar? Então, sem culpabilização, respeita o tempo de cada um, esse processo, né? Tudo isso faz parte das fases do luto. Ofereça suporte psicológico imediato à equipe, à família, oriente, né? Indique. Oriente as lideranças a lidar com o tema sem tabu, né? A falar abertamente a respeito. Evite romantizar ou heroificar a morte. O foco no cuidado e não no ato. O foco numa situação como essa. Por que a gente está falando aqui sobre um pós? Porque já aconteceu. E está próximo, está no nosso dia a dia. A gente não sabe se vai acontecer novamente. Então a gente tem sim que se preparar para receber uma equipe que pode estar passando por isso, né? Então, e o foco tem que ser no cuidado daquela pessoa que fica. Em relação a toda essa culpa, esse sentimento de impotência que fica, fora a questão do choque da ausência, né? E ações de recomendação à saúde ocupacional, de um modo geral, como mapear os outros colaboradores em sofrimento, porque se a gente tem um, pode ser que tenha mais. Por que não levantar as necessidades e entender se isso não pode se agravar dentro do meu ambiente de trabalho? Né? Então, vamos mapear e entender se tem mais alguém num sofrimento psíquico intenso que mereça esse tipo de atenção. Revisar protocolos internos de escuta, triagem, encaminhamento, acompanhamento. Promover ações de apoio coletivo, roda de conversa. De repente, fazer uma homenagem simbólica, que isso ajuda também a passar por esse processo do luto.
e estimular as campanhas contínuas de saúde mental no trabalho, que agora, desde o dia 9, já é lei, né? Tem que ser feito, então não tem mais para onde fugir. Poxa, aconteceu tudo isso, eu identifiquei um sinal, eu identifiquei uma potencialidade, eu recomendei, eu indiquei, a pessoa não tem recursos ou ela não consegue buscar, ela se sente mal, indique os canais necessários. A gente tem aqui em Marília alguns canais abertos para isso. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. A ligação é gratuita. Eles atendem também através de chat. Poxa, eu não quero falar sobre isso pessoalmente com ninguém. Eu não consigo ainda falar. Fala por telefone, fala pelo chat. Tem uma equipe lá de profissionais, de voluntários, inclusive, que estão ali para escutar, para apoiar, para orientar. Tem o SAMU, que numa crise, seja depressiva, seja psicótica, seja de ansiedade, que pode sim gerar um risco à vida, é responsabilidade do SAMU atender. Tem o CAPS Conviver aqui em Marília, que atende não apenas Marília, mas atende, se eu não me engano, são 23 municípios. Tem algumas cidades aí desses municípios que tem o PSF, que funciona com psicólogos também, mas eles ainda assim, eles têm o CAPS aqui como referência, tá? Tem o CAPS Conviver, que ele é somente para a saúde mental, porque aqui a gente tem o CAPS Álcool e Drogas, tem um outro CAPS que eu não lembro o nome, e o Conviver, que é específico para a saúde mental. Então, gente, está acontecendo tal coisa, orientei, a pessoa não buscou ajuda, eu posso ir atrás e ver como que eu posso agir com ela? Pode ligar, pode entender como que é, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, pedir uma orientação profissional. E o CAPS-I é para atendimento de saúde mental infantil. Então aqui a gente atende crianças até 14 anos. Então tem todos esses canais de apoio que a gente pode recorrer caso a empresa não ofereça um suporte, caso a família não ofereça um suporte, caso a pessoa, por mais que estejam tentando oferecer algum tipo de suporte, falta recurso. A gente tem todos esses que são gratuitos e que podem ser recorridos, tá? O suicídio impacta profundamente todo mundo que está ao nosso redor. Não tem como negar isso. A forma como a gente reage sobre isso é que pode salvar vidas. Então não é o não falar, é como a gente reage sobre o assunto, sobre o tema e principalmente sobre todos os sinais que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. Isso salva vidas, tá? A nossa reação que vai salvar as vidas. Então, acho que é isso. Falar é sempre a melhor forma de agir quando se trata de suicídio. Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio. Se precisar, peça ajuda. Não deixa passar. Pode não ser para cada um de vocês, pode ser para alguém próximo. Pode não ser para alguém tão próximo, mas pode ser para alguém que eu estou notando. Peça ajuda. É a nossa forma de reagir que vai ajudar a todos. Certo? Acho que é isso. Muito obrigada, gente.